Olá, este é o programa Atual Entrevista. Hoje nós vamos receber um líder comunitário e também vereador. Vai contar um pouquinho da sua história. Nós estamos então com o vereador Donizete. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Donizete. Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação vir aqui conversar com você. Vamos lá então para o nosso bate-papo, que vai começar como Donizete é um líder comunitário, né? E está na Associação Jardim das Oliveiras, lá no Jardim das Oliveiras, e você vai ficar sabendo um pouquinho da história dessa associação e deste líder comunitário Donizete, que está lá, acabou, né, de implantar a horta comunitária. Eu achei isso muito interessante, Donizete. Gostaria que você falasse um pouquinho, aí veio até com a camisa aí da associação, e falasse um pouquinho como é que foi, como é que você criou, se você é o criador desta ONG ali no Jardim das Oliveiras. Ô Márcio, essa horta comunitária é uma ideia do meu amigo Major. E o Major sempre falava comigo, e eu assim não era até um pouco pessimista com essa questão, mas sabe, foi um achado, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu no nosso bairro. O Major começou a primeira horta lá atrás da associação, só que é um barrancão e como ele mexeu na terra lá, desbarrancou um pouco lá na associação, porque é um barranco, né? Mas mesmo assim ainda tem muita coisa plantada lá. Aí a gente tinha esse terreno que é lá perto do Zeici, do lado do Zé da Faca lá, um amigo nosso que aceitou a gente, conversei com ele, falei, ô Zé da Faca, a gente quer fazer um negócio legal aí, quer fazer uma horta. E o povo do bairro sempre me reclamou desse terreno, que o pessoal jogava lixo, jogava em tudo, jogava cachorro morto, um monte de coisa. E quando eu não era vereador, eu não conseguia nem limpar direito aquilo lá, era difícil. Depois que eu virei vereador, as coisas foram muito mais fáceis. E a gente conseguiu, falei com o prefeito, e o prefeito autorizou, e a gente foi lá, limpou o terreno. A máquina da prefeitura veio, depois a gente contratou outra que fez os canteiros, assim, tudo separadinho, cada tipo de planta tem um canteiro, e o Major começou a plantar. Mas antes de começar a plantar, ele começou a juntar muita compostagem lá, e muita gente ajudou, e ele foi fazendo esse tipo de coisa. E hoje tem um monte de gente cuidando, nossa, dá uma coisa maravilhosa lá. Inclusive, eu quero convidar vocês para ir lá, ver de perto. Você está aí vendo as imagens aqui em cima, né? Inclusive essa foto, você na Câmara Municipal, você foi levar lá a horta, você está vendo essas imagens aqui agora. Mas antes disso, Donizete, você passou um perrengue com o governo anterior em relação a essa associação. Conta um pouquinho com esse perrengue que você passou no governo anterior. Poxa, Márcio, eu vou te falar para você, foi muito triste. Acho que a política não precisa ser desse jeito, meu. A política a gente tem que fazer coisas boas para as pessoas. O Daniel tinha me chamado, eu fui trabalhar com ele no Imbu, ele era secretário de manutenção, depois virou secretário de obras, e eu fui para lá. Em 2020 eu ajudei o Daniel. Só que chegou em dezembro lá do ano, que eu não lembro exatamente, me mandaram embora. E eu não tinha umas reservinhas lá, e a reservinha foi acabando, passou. Ele falou que em janeiro eu votava, aí fevereiro, março, abril. Quando foi abril, como eu tive 2.080 votos na eleição passada, o Aprígio me chamou para trabalhar, e eu não era feliz trabalhando no Imbu, porque minha região é aqui, meu povo tem que me ver trabalhando, quero fazer as coisas boas no Taboão da Serra. Eu sou Taboão da Serra Futebol Clube, eu adoro minha cidade. E o Aprígio me chamou, aí eu vim para cá, conversamos, eu fui trabalhar de subsecretário de manutenção. Só que a turma do Aprígio nunca me aceitou. Eu tinha ajudado o Daniel. Eu não fazia, eu era o patinho feio da turma. Aí eu fui lá embaixo, eu atendi o seu Aprígio. Esse Aprígio, o pessoal não me aceita lá. Tudo que eu quero fazer, não tenho condições de fazer. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, seu Aprígio, eu era diretor da Defesa Civil na época do Fernando, aí eu conhecia muito bem o viveiro. Eu quero plantar árvore na cidade. O senhor me deixa fazer isso aí? Eu preciso de um carro. Ele me deu uma saveiro. Eu comecei a plantar árvore na cidade. Plantei mais de 1.300 mudas de árvore, muitas vezes sozinho. E em Deus, graças a Deus.
eu era feliz, sabe? Muitas vezes eu estava triste, assim, eu ia plantar uma assim, eu já mudava, assim, já era legal para mim. E fui plantando, só na Arena Multiuso eu plantei 126 mudas de árvore. Pau Brasil eu plantei mais de 98 pau Brasil, só não plantei mais porque não tinha lá. Mas quando eles viram que eu estava me destacando fazendo isso aí, me tesouraram, não me deixaram mais eu plantar. Aí o que eu inventei? Me reinventei. Eu com essa picapezinha que eu trabalhava, eu passava na frente, em qualquer bairro, passava na frente da casa das pessoas, tinha um saco de entulho, essas coisas lá. Eu falava, posso ajudar vocês? Posso, eu me apresentar. Por que você está querendo me ajudar? Falei, porque é o seguinte, eu fui vereador, eu fui candidato a vereador, eu tive 2.080 votos. E eu gosto de ver minha cidade limpa, eu gosto de ver minha cidade bem organizadinha. Isso aqui não tá legal, tá feio. Eu posso te ajudar hoje, você pode me ajudar amanhã? E fui trocando o telefone com as pessoas, ajudando lá, de boa vontade mesmo, não era para me aparecer não. E graças a Deus deu certo, cara. Daí na última, perto da eleição, eu falei com o seu Aprígio, o que o senhor tem de planejamento para mim? Ele falou, você sai no Podemos. Eu falei, não Podemos eu não vou, tem Dona Luzia, tem Inesito, tem Rodney, e para mim eu não tenho condição de disputar com ele. Vai pro PSD. Falei, também não vou, tem Joyce e Anderson Nobre, eu também não vou. O único lugar que me sobrou, só que eu não fui lá conversar antes de eu sair da prefeitura. Depois que eu saí da prefeitura, eu fui lá trocar ideia com o Dr. Fernando. O Daniel também, fui conversar com o Daniel, também não, eu via que não dava para mim ganhar lá. O único lugar, Márcio, que eu ganhava a eleição era com o Dr. Fernando, no PSDB. E fui, graças a Deus, deu certo. Depois de 5 eleições. Conforme você fala, foram 20 anos. 20 anos tentando. 20 anos tentando e dessa vez você conseguiu. Graças a Deus. Cara, eu nunca... Eu acreditei no meu sonho. Meu sonho era ser um vereador. Só que não é tão fácil ser um vereador. Hoje eu sou vereador e as cobranças são muito grandes. Tem gente que acha que a gente pode resolver as coisas assim só no estalar de dedo e não é. A burocracia é muito grande. Tem um prefeito aí que eu acho que era muito inteligente. É igual a mim, primeiro mandato, é difícil a gente saber fazer as coisas, estou aprendendo ainda. Eu vejo igual o Daniel, um engenheiro de formação e está aprendendo a trabalhar com a prefeitura, porque não é uma coisa fácil ser um prefeito, meu. Criticar é muito fácil, eu vejo muita gente criticando assim, mas as dificuldades que tem ali são muitos secretários, muitas pessoas com uma personalidade diferente. Não é fácil, mas se você queira fazer a coisa mais legal, sempre vai ter alguém reclamando, e a gente está tentando, sempre quer fazer o melhor. E eu me compadeço com o Daniel, eu vejo as dificuldades que ele tem. A nossa cidade com as dívidas que estava, todos os fornecedores aí praticamente sem receber. Ele teve que colocar 2 firmas para fazer auditoria aí, para saber o que tinha. Você imagina o cara pegar uma cidade assim rodando e... É difícil mesmo. Eu não sou advogado do Daniel, não. Eu apenas... com relação à associação ainda, há quanto tempo ela tem? Quantos anos a associação tem? A nossa associação é do dia 29 de março de 1982. Foi fundado lá no bar do seu Luiz Menino. Eu era moleque naquela época, mas um dos moleques da vila que, assim, gostava de estar junto com aqueles caras mais velhos, assim. Muita gente boa, cara. Que saudade daqueles caras. E envolve quantas pessoas, mais ou menos? A diretoria da associação era formada por 12 pessoas, né? Mas sempre tinha aqueles caras que estavam ajudando ali do lado, ali, ó. Não dá nem para lembrar de todos os nomes, mas... É assim, é pessoal voluntário, meu. O cara que quer ajudar, quer chegar junto ali. Aquele cara que... Como é que surgiu a ideia da horta? A ideia da horta foi, como eu te falei, do meu amigo Major. O Major é um cara pesquisador, um cara que ama isso aí demais. Aí ele falou, você me ajuda, Dani? Eu falei, agora eu posso te ajudar, Major. Vamos lá, limpamos o terreno e ele fez a horta, meu. E hoje? Hoje está uma maravilha. Como é que é a distribuição? Como é que funciona a distribuição? Como é que é a organização da distribuição? É assim, quem chegar lá e quiser Muitas vezes o Major quer que você vá lá e pegue. Se você vai com a criança, é melhor ainda. Mas quem vai mais lá é nego de cabelo branco igual a gente. Assim, a molecada não dá muito valor. E você chegou lá, você pede, você vai lá. Muitas vezes você vai lá e retira do pé, para você ter aquela emoção. E o Major, ele gosta que você leve uma cesta. Ele não gosta de colocar dentro da sacola. Ele fala que perde um pouco o sentido da coisa. Porque dentro da cesta... Você vai na rua com ela segurando assim, você vai mostrando o produto que tem lá. Tem. Divulgando o que a gente faz de muito. Mas é livre. Qualquer um pode passar lá e pegar. Major, tem que ter alguém lá, o Major
vai abrir o portão lá, vai atender o pessoal. Ah, não é para... Não. Se eu quiser lá pegar um pé de alface, por exemplo, não é assim também, né? Muitas vezes a pessoa pode se enganar ali, ou pisar em cima, tem os trilhos certinho ali, e tem que ser bem organizadinho. E ele gosta de organizar bem, porque para não atrapalhar o andamento da situação. Tem umas que estão plantadas, já está no tempo de colher. Tem outras que já estão ficando no ponto de colher agora. Então, assim, tem que ser organizadinho. E hoje tem o Zezé, tem a Silvia, a Mônica, putz, eu não vou lembrar. Tem o Zezé, tem um monte de gente ajudando lá, cara. O pessoal pegou amor pelo negócio. Me parece que é o único, né? Quais são os maiores desafios, assim, que os moradores enfrentam ali no Jardim das Oliveiras? Cara, é assim, eu vou te falar, o nosso bairro é um bairro, antigamente era um bairro mais pobre. Hoje já tá, o pessoal tá... não vou falar que é um bairro de pobrezinho, assim. O nosso bairro é bem organizadinho. Eu vou falar assim, de certa forma, eu e a associação, porque eu nunca fiz nada sozinho. Sempre teve muita gente boa ajudando. Nós ajudamos a organizar nosso bairro. A gente não era nem vereador, e já fazia um trabalho de vereador. As pessoas procuravam sempre a gente para ajudar. E hoje, você vê o que está acontecendo lá na nossa sede, lá está sendo reconstruída. Está um canteiro de obra naquele lugar lá. Eu fico tão emocionado, cara, fico tão feliz do que está acontecendo. Não vai ser para o Donizete, vai ser para a nossa região aquilo ali. O que vai ter, assim, além do que já tinha? É o seguinte, o nosso salão era 100 metros quadrados. Hoje vai ser quase 3 ou 4 vezes maior. O nosso campinho vai ser com gramado sintético. Antes a gente mesmo com esse salão... era terrão. Era terrão, mas os campeonatos lá pegavam fogo, meu. Cada time bom. Pessoal do Parque Pinheiros, muitos amigos nossos do Maria Rosa, do Jardim Helena, de tudo ali da região ali, os caras que tinham time iam lá disputar muitas vezes os campeonatos. E a gente fazia o campeonato do 35, do esporte, e várias categorias, e da criançada também. Muitas vezes o Zezé que tomava conta do time lá do... Zezé, deixa eu te falar desse cara, mano, esse cara é um irmão meu. É assim, o Zezé hoje, eu era um dos mais novos da associação, hoje eu sou um dos mais... O Zezé é mais velho do que eu. Aí tem o José Naldo, tem o Domingos, os caras que estão vivos. Porque a maioria dos caras que fazia, o Luiz Mineiro, o marido da japonesa. É Rosa, mas todo mundo conhece como marido da japonesa. Trovão. Mano, o Messias. Os dois Messias. Sabe o Marcial, que trabalhava com o Eduardo Nóbrega? E acho que trabalha ainda. Ele o irmão Messias era pai do Marcial. E eu vou falar tanto cara bom, meu, que tinha. A gente ia fazer os mutirão lá pra construir a associação. E eu vou te falar, cara, os caras chegavam, era 8 horas, 10 para 7, 10 para as 8 já chegava todo mundo. Um trazia uma garrafa de café, outro trazia um saco de pão com mortandela, pão com o que tivesse, bolo, sabe? Era uma harmonia tão grande, sabe? Não tinha discussão, todo mundo querendo vencer, fazer uma coisa legal pro bairro. E graças a Deus a gente conseguiu fazer aquela sede ali, meu. E hoje, assim, quais as suas responsabilidades com relação à associação? Então, sabe uma coisa que me dói muito no coração, porque desde que eu ganhei a eleição para vereador, eu não posso ser mais nenhum diretor, porque pode causar conflito de interesses, né? Então, assim, eu tive que me afastar um pouco. Aí tem uma rapaziada nova que tá vindo com muita sede, assim. Que vou te falar, aqui eu treinei até. Nós treinamos, nós da associação, a gente treinou para eles entenderem a situação. Muitas vezes assim, eles vão com muita sede, não pode isso, não pode aquilo. Pode. Com decência, com ordem, as coisas podem. Sabe uma das coisas que a gente, assim, eu que implantei, né, a gente era, os mais velhos estavam lá trabalhando, aí chegava a molecadinha para jogar bola na rua, opa, lá no campinho, fala, pessoal, molecadinha, faz a fila aí, cumprimenta os mais velhos aqui. Então isso deu uma educação da hora para nossa molecadinha lá, e muitos daquela molecadinha hoje já é pai, tem uns que já são avô. E sabe, a gente, eu muitas vezes encontro alguns, porque essa molecada cresce, fica diferente. Em todo lugar que eu passo, ei, Donizete, beleza, Donizete, beleza, não sei nem quem é. E como os moradores ali, eles contribuem para a associação? De que forma? Cara, a associação é associados, né? A gente nunca teve sócio. A gente sempre teve criatividade de fazer nossas quermesses, de fazer nos campeonatos de futebol, alugando o nosso campinho, porque muitas vezes tinha que acender a luz lá. O pessoal era 150, 100 reais, dependia muito da situação.
E a gente sempre teve a criatividade. Eu sempre falei uma coisa que a gente fala até hoje. A gente vendia o almoço para comer a janta. E nós era feliz, cara. A gente fazia as coisas. Tá certo. Ô Donizete, a gente vai dar um recadinho, mas a gente já volta já já. Ô, mano, desculpa, eu falo pra caramba, né? Não, tá tudo tranquilo. Pode falar à vontade. A gente vai dar um recadinho e já volta já já. Estamos de volta no nosso segundo bloco do Atual Entrevista. Estamos aqui com o vereador Donizete, que vai contar agora, Donizete, essa tua trajetória desse sonho que você tinha de ser vereador. Depois de 20 anos, você conseguiu. Conta um pouquinho dessa história, dessa saga para chegar até vereador. Então, minha vida política começou na Associação Amigo de Bairro. Eu nem sabia que eu era político, eu já era. Aí teve um dia a gente trabalhando lá e chegou, eu não conhecia o Evilásio direito. Ele chegou lá e falou, viu o meu jeito ali de liderança, essas coisas, e me falou, eu queria lançar você candidato a vereador. Eu falei, não, mano, sai fora, não quero mexer com isso não, eu não sei nem mexer com política. Ele falou, mas você já é político. Eu falei, é mesmo? Tem certeza disso? Mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Não, eu te dou condições total para você fazer. Me deu um monte de papel, que tem papel até hoje lá dentro. Aí eu falei, não, mas é o seguinte, eu preciso trocar isso com a minha diretoria aí, eu não sou presidente e tal, eu vou ver. Se os caras me apoiar, eu vou. Aí troquei a ideia. A nossa diretoria era 11. Desses 11, 10 me apoiou. Um foi contra. Falou que não ia me apoiar. Eu perguntei para ele se ele ia sair candidato. Ele falou que não, mas que não ia me apoiar. E a gente sempre foi lado a lado ali. Pá. Eu era vice dele, mas infelizmente não quis. Mas depois ele entrou na nossa campanha e ajudou a gente. Finado tio que Deus o tenha em bom lugar. Então, você tinha um problema. Quando você quis ser vereador, você estava junto com o governo Aprígio. Não. A primeira vez quem me trouxe para a campanha é essa agora. Quem me trouxe lá em 2008. 2008. Doutor Evilásio, eu tive 849 votos. Você já tá. Sim. Aí na segunda eleição já fui para 1.600, eu estava no PDT, junto com 90. 1.653 votos. Você dobrou a sua votação? Dobrei. E eu nem sabia que tinha voto. Quem ganhou aquela eleição foi a Érica Franchini. E de lá, eu era primeiro suplente 3 vezes. Aí de lá, depois eu saí no Democracia Cristã, junto com o Onish. Eu já tive 1.965 votos. Não, minto, foi no PSDB, que elegeu Rita, Eduardo Nóbrega, Carlinho do Leme. Elegeu 5 naquela época lá. Paulinho, eu não lembro quem era o outro. É um time forte, né? Mas você ficou forte, muito forte. Você estava disputando num time forte, né? Mas eu não tinha essa leitura de como era o partido antigamente. Hoje, essa última aqui, eu tive a leitura, soube fazer a conta certinho. Mas essa aqui ainda você estava no governo Aprígio, mas você não viu o espaço lá, foi isso? Em 2012 eu tive 1.653, junto com o Aprígio. O Aprígio era candidato. O Evilásio apoiou ele, entre aspas, tudo. Agora eu vou te falar uma coisa do governo Evilásio, meu. Putz, esse cara me ajudou muito, meu. Nossa, como eu gostava tudo que eu pedi ali na associação, nossa associação evoluiu muito. A gente não tinha um salão ainda, e ele que ajudou a construir. O Ginho Cravo Roxo ajudou muita gente, já era da outra época. Mas a gente lá não faltava material, era o que a gente precisava, só que a gente não desperdiçava. A gente construiu o salão lá, com a ajuda dele, aí eu fui fortalecendo mais ainda nesse intuito de ser candidato. Aí tive 1.965 votos. Na penúltima eu tive 2.080, essa doeu. 2.080 votos. Foi difícil perder. O que doeu? A perca da eleição, sabe? A gente achava que ganhava, a gente fez umas contas assim, foi apertadinho. Eu fiquei fora eu não tenho ideia de quantos votos foi, mas por poucos votos. Mas eu tenho certeza que Deus faz as coisas na hora certa. As coisas acontecem na nossa vida na hora que tem que acontecer mesmo. E
Nessa quinta eleição, eu estava quase desistindo, quase falando, não, acho que não vou mais. Não. Vou parar, eu não quero mais. Vou parar. Mas eu nunca caí a votação, eu sempre subi a votação, graças a Deus. Muitos amigos meus torceram por mim, me ajudou muito assim, sabe? O que me fortaleceu foi isso. Os amigos chegar e falar, Donizete, você não ganhou, mas você vai ganhar na próxima, que não sei o quê. Falo, tem certeza que vocês não vão me esquecer de mim e não votar mais? Até onde você for, a gente tá junto. Alguns até que não gostou que eu não ganhei, mas dessa última agora foi, sim, sabe, foi muito conturbada para mim. Porque foi um jogo de partido, né? Um jogo de números. Mas você iniciou já a sua campanha no PSDB sabendo que tinha uma luzinha no final do túnel. Conta sobre isso daí. Tinha uma luzinha lá, você fala assim, aqui é provável, é possível que eu me eleja. Eu estava na administração ainda. Aí o doutor Fernando mandou um recado, queria falar comigo. Mas como eu estava na administração, eu falei, não, eu não vou, eu não posso. Porque eu não sou tão traído assim, tão safado assim e tal. Do meu jeito de pensar, entendeu? Aí eu não fui. Mas meu irmão foi, o Dodô foi, que é meu chefe de gabinete hoje, e foram trocar ideia com ele. Fizeram as contas lá. Aí eu já fiquei assim meio perturbado. Falei, seu Aprígio, foi o último uma vez lá falar com o seu Aprígio, como é que vai fazer e tal? Ele falou, não, é isso e isso. Se você quiser... Eu falei, eu tenho um sonho, mano, de ser vereador. Eu falei, quer saber, o senhor não quer que eu seja vereador, o senhor quer que eu seja escada para as pessoas aí ganhar a eleição, e eu não quero mais, eu vim aqui pedir a minha demissão. Ele falou, não, você é louco, não sei o que, não vou dar demissão pra você. Eu falei, não, eu vou, bati o pé, fui lá, fiz uma cartinha lá no departamento pessoal, pedi a demissão, não fui mais trabalhar. Preocupado, né, porque eu tinha um cargo bom lá, e as pessoas que estavam comigo, que eu levei, foram tudo mandar embora também. Eu pedi desculpa para eles, mas eu tinha que seguir meu caminho, e graças a Deus, eu fui no meu caminho, fui certinho. Eu provei para todos que eu escolhi o lugar certo, ganhei a eleição, graças a Deus. Sou muito grato ao Dr. Fernando, que quando ele chegou lá e falou, vem pra cá que você ganha a eleição. Eu falei, mas isso aí você fala pra todo mundo. Ele falou, mas você tem sua obrigação, você tem que ter no mínimo 2.300 votos. Eu falei, 2.300 votos? Eu acho que eu tenho isso aí, doutor. Entre 2.300 a 2.500. Essa era a luz no final do túnel. Era a luz no final do túnel. Aí você estava enxergando. E eu tive 2.375 votos. Praticamente, exatamente, né? O meu exato em cima. Aí quando bateu o coeficiente lá, eles tinham um politiquê que já é mais avançado, né? Ele já estava falando para mim, eu estava vendo a apuração lá na casa dele. Uhum. Aí ele, já ganhou, você já ganhou. Eu falei, não, só saio daqui quando bater o martelo mesmo. Eu não vou sair daqui, não vou. Mano, eu tô muito nervoso aqui, tá tomando água e o caramba, todo mundo me confortando lá. E eu fiquei lá, mano. Quando eu saí de lá, que eu fui lá pra minha quebrada, que eu cheguei na associação, mano, eu vou falar pra você, eu nunca vi tanta gente, viu? Putz, que emoção aquele dia. Eu tava assim, aéreo. Muita gente me abraçando, todo mundo me abraçando, todo mundo queria me abraçar e comemorando, soltando rojão. Cara, eu nem sei se eu merecia tudo aquilo lá. Eu sou um cara, eu penso assim, as coisas acontecem na vida da gente quando tem que acontecer mesmo. E eu sou um cara muito grato a Deus, porque hoje eu tenho umas coisas que, assim, muitas vezes eu nem esperava ter, assim, tem gente que antigamente nem falava comigo, muitas vezes tá do outro lado da rua, vem me abraçar. Ei, vereador! Sim, eu tô me acostumando com esse tipo de coisa ainda. Eu sou um cara muito simples, cara. Sou muito simples mesmo, do jeito... Sempre eu errei meu pai e minha mãe. E as coisas pra mim deram certo. Eu queria... Como é que foi depois você entrou, né? Chegou na Câmara, abriu a porta do seu gabinete, o que você pensou ali naquele momento? Cara, eu fiquei olhando para aquele tamanho daquele gabinete lá. Falei, putz, é muita mordomia pra um vereador, mano. Mas eu cheguei na Câmara ali, ó, eu tenho, o Galo é meu adversário político, mas é meu amigo, me acolheu muito bem. Carlinho do Leme, o Carlinho era o presidente do Consábis, e eu era o tesoureiro dele, assim, a gente tinha uma amizade, era eu, o Carlinho, o Luiz Manquinho, o Finado Sidão, Rosival, puta dos caras bons mesmo, uns caras que, puta, tem uma saudade. Assim, os caras que faziam acontecer no bairro, muitas vezes não era nem bem compreendido, sabe?
A gente tenta fazer as coisas da melhor... Igual eu sempre tentei lá no bairro e outras pessoas que me ajudavam. Só que as pessoas acham que a gente podia fazer a mais do que a gente podia. E não era assim, não era fácil. A burocracia sempre atrapalhou muito. Você entrou no gabinete, até o vereador até está emocionado. Todo mesmo, eu sou um cara emotivo. E você, que legal, bacana. E a primeira sessão, porque entrar no gabinete, aquela coisa toda, tudo bem. A primeira... Você sentou naquela mesa, a primeira sessão, como é que foi? Não, eu cheguei no meu gabinete, eu sentei lá na minha mesa, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu e minha equipe, a gente não tem ninguém que trabalhou para outro vereador, foi formado o nosso pessoal. A gente aprendeu a trabalhar tudo junto, estamos aprendendo ainda. Tem o doutor Cristiano, posso falar do nome do pessoal? À vontade. Doutor Cristiano, Cícero, Patrícia, a Rebeca, Chicão, Rogério, a Daniele, meu filho que está fazendo os vídeos para mim, que aprendeu muita coisa, meu irmão Jacó, Dodô, meu chefe de gabinete. Esses caras são os caras que vão trabalhar na rua, ver o que eu fazia antes, essa molecada aí, eu treinei alguns, sabe? Mas só que essa molecada aí é tudo mais inteligente que eu, tem faculdade, eu estudei o ensino médio, com muita dificuldade, eu sou o primeiro filho, eu comecei a trabalhar cedo para ajudar meu pai e minha mãe. Porque a gente, quando chegou, eu nasci em Presidente Prudente, meu pai e minha mãe são de Pernambuco. Quando eles chegaram aqui em Taboão da Serra, em 1971, a gente era abaixo da linha da pobreza. Tinha as famílias que davam até pão amanhecido pra gente, mas a gente é agradecido até hoje, graças a Deus. Você, por exemplo, você ficou 20 anos do outro lado da cerca, né? E depois disso você passou pro outro ladinho da cerca ali. Essa tua primeira sessão, você se recorda? Como é que foi? Eu me recordo, fiquei lá. Eu demorei um tempo para falar lá no parlamento lá, né? Eu demorei, eu ficava vendo como os outros falavam e eu falei, não, vai chegar a minha hora ali. Hoje eu já mandei 3 projetos de lei na Câmara, eu estou aprendendo, tem uma equipe muito boa que me assessora muito bem, sabe? Para mim, na rua eu sempre me virei, porque eu sempre fiz na associação, fui diretor da Defesa Civil, depois fui subsecretário, eu fui aprendendo a fazer as coisas, eu me viro na rua, tenho muita facilidade de trabalhar na rua. Vou te falar para você, aquela usina inteira ali, ó, tem muita gente boa ali dentro, ali. Eu conheço muitos ali, muitos que já não estão mais com a gente. E eu sempre fiz muita amizade, eu conheço o pessoal onde jogava o truco, onde jogava o dominó. E assim, sempre eu tive aquelas amizades. Quando o cara é amigo da gente, a gente troca ideia igual... A gente conversa assim, sabe? Eu tenho muitos amigos ali dentro, ali, muitos me ajudaram e muitos me ajudam até hoje. Muitas vezes eu não conseguia resolver com os chefes, mas eu resolvia com os peão. Lembra do primeiro projeto que você fez? Lembro, são 3, né? O meu primeiro projeto foi os entregadores do iFood. A gente está tentando desenvolver ainda. Eu achei que era uma coisa mais simples, mas não é. Porque assim, essa rapaziada das motos aí, eles entregam, sabe? Tem uns que tratam bem eles e tem outros que tratam mal. E muitas vezes esses caras não tem nenhum lugar para ir no banheiro, ou não tem nenhum lugar para dar uma descansada. E você vê, muitas vezes, eu vejo lá no shopping, o shopping já deu até uma moral pro pessoal. Mas em outros lugares, aí os caras não tem nenhum de descansar um pouquinho ali, sei lá, desabafar, ou sei lá, bater uma marmita ali. E a gente tem uma reunião com o meu amigo Ali Sati, que ele teve um projeto desse em uma cidade aí e ele implantou um esquema bom para a rapaziada. Vamos ver se a gente consegue, porque não depende só do vereador esse projeto, depende dos comerciantes também, que entenda que sem os motoca hoje, eu vou falar para você, não tem mais conforto de entrega. Esse projeto cria o quê? A gente quer criar uns pontos de parada deles que eles possam dar uma descansada, tomar uma água ou ali, sei lá, dar uma paradinha ali, ter um banquinho para eles sentar. A gente está desenvolvendo esse projeto ainda, a gente quer coisa boa para eles. E o segundo projeto foi do Verde Legal, que eu sou ambientalista, cara, eu gosto de plantar árvore, eu não gosto de arrancar, como eu te falei, plantei mais de 1.300 na cidade. E eu sei onde estão todas, tem lá filmado. E, sabe, quando eu passo perto de algumas que eu plantei, eu sinto como se fosse um filho, uma filha, sei lá. E eu fiquei emocionado de ver. Lá no meu bairro, lá, se você tiver uma oportunidade de uma hora, tinha um terreno atrás da associação.
Lá tinha um terreno que os caras queriam sempre invadir, o barrancão lá. E é o seguinte, eu fui enchendo de árvore. Plantei um monte. Só de pau-brasil tem 6 pau-brasil. Tem pé de jaca, não foi eu que plantei, já estava lá. Pé de jabuticaba, plantei 8 lá no fundo da associação. Porque o que eu quero é que a molecada vá lá. É um barranco lá e é difícil para subir lá. Eu quero que a molecadinha vá lá, vai com o pai e com a mãe lá para pegar uma jabuticaba. E graças a Deus tá prosperando. Os pau-brasil que eu plantei tá gigante, tá grande, tá bonito. Plantei jatobá, jacarandá, e eu não conhecia nada disso. Só via falar e você está feliz hoje no PSDB? Você pretende mudar de partido? Como é que está a questão de partido? O PSDB, praticamente em São Paulo todo, no Brasil todo, depois do Dória, o PSDB encolheu muito, né? E assim, lá na frente eu vou estudar se eu vou mudar ou não, se eu vou migrar, se eu vou junto com o Fernando e com a Analice. Porque o Fernando, eu vou falar uma coisa para você. O Fernando é um cara que eu gosto, tipo um mentor meu, um cara que hoje está mais centrado na situação, com 74 anos, um cara que troca muita ideia, e ele fala, não quero mais política, vamos ajudar a Analice aqui, mas a gente vai estar com um partido aqui. E a gente tem uma espinha dorsal lá com uma rapaziada boa. E 1 ano e meio de mandato, que nota de 1 a 10 você daria para o seu mandato? Meu mandato, cara, vou ser bem crítico comigo, eu não daria um 6, sabe? Uhum. Eu sou um cara trabalhador, eu venho trabalhando muito, eu quero embelezar a minha cidade, onde tá sujo eu quero limpar, onde tá quebrado eu quero arrumar e recebo umas críticas também. Só pensa nisso, mas lá dentro eu sou da comissão do meio ambiente, sou da comissão de saúde, eu, a Najara e o Rodney. E assim, tô aprendendo, cara. Todo dia eu quero aprender, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero ser útil para a comunidade. Uma das coisas que eu não perdi, assim, eu perdi um pouco porque no começo eu tive que estudar um pouco, mas eu gosto de estar em contato com os comerciantes do meu bairro, conversando com meus amigos. Alguns falam que eu sumi um pouco, mas não dá para ficar todo dia, é muita reunião, eu não me acostumei com isso ainda. Ok. Donizete, nós infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Poxa. Foi uma entrevista emocionante. Tá? Vai ficar gravado aí para o resto da sua vida. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tivemos aqui com o líder comunitário e vereador Donizete. E a semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado aí pela sua audiência. Obrigado, Donizete. Eu que agradeço. Muito obrigado. A semana que vem a gente está de volta.